Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse dia especial que a gente fez para vocês. É um dia onde a gente aqui vai tratar de um tema bastante polêmico e ao mesmo tempo atual e ao mesmo tempo, o que podemos dizer? Importante para uma tomada de consciência, saber lidar com a situação. Então a gente faz esse evento para trazer a lembrança, como nós podemos lidar em nossas vidas com momentos de dor. Tá? Então, ficamos aberto esse evento Outubro Rosa, último dia do mês, hoje, dia 31, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, homens que estão aqui também, a brilhantar aqui o nosso evento, tá bom? Muito bem, então, esse primeiro momento eu quero tirar para a gente tomar o nosso café da manhã, tá? Vamos fazer aí uns 20 minutinhos de café da manhã e depois a gente faz a abertura da palestra, tá bom? Então, é isso aí. Muito bom dia, muito bom dia. Bom dia. Momento depois do café da manhã. E vamos então agora oficialmente começar o nosso evento, do nosso Outubro Rosa, tá? Bom, vamos falar da ordem do dia. Aqui nós vamos ter uma palestra. O nosso amigo Viana, o nosso grande palestrante aqui do Espaço Capacitar, que funciona nesse salão, nesse auditório, ele vai nos abrilhantar aí com uma palestra, porque ele também é um professor de educação física, um cara especialista na área de cuidar de humanos, inclusive agora terapeuta, e ele vai nos presentear aí com essa palestra, tratando do Pilates, e em relação também aos cuidados com o câncer, beleza? Nós vamos ter aqui também um sorteio, onde vamos presentear o auditório, quem está presente aqui, tem aqui o nomezinho, já foi colocado aqui, ó, e a gente vai sortear aqui, então, um brindezinho para quem ficar aqui até o final do evento aqui, vai concorrer, tá bom? Outra coisa importante, que alguém aqui no auditório tem uma experiência, já vivenciou uma experiência com câncer, ou teve alguém íntimo da família que passou por experiência que poderia compartilhar uma história de superação, de exemplo. Se alguém sentir vontade de compartilhar, pelo menos 5 minutinhos, é importante, tá? Porque às vezes você fala assim, mas parece que não é nada, mas às vezes o nada para alguém que precisa de esperança é tudo. Então é muito importante. O Dr. Fábio também vai nos presentear com algumas informações importantes de terapias alternativas ligadas também ao tratamento do câncer, tá? Não só a parte do tratamento em si da doença, mas da parte emocional, que é muito importante, o resultado do tratamento, ou até da maneira como a pessoa se comporta em relação à situação quando ela descobre, ou às vezes quando está num quadro muito difícil, que às vezes a pessoa quer perder as esperanças, quer se entregar. Então às vezes uma história traz força, traz esperança, e a pessoa novamente ganha energia para continuar na batalha. Beleza? Então o que mais que temos? Então vai ser assim. Eu quero agradecer a vocês pela participação, de aceitar o convite de fazer com a gente esse evento, tá certo? Então, sejam bem-vindos à casa de vocês, e agora convido o Dr. Fábio para vir primeiramente, falar para nós a respeito da terapia da alimentação. Dr. Fábio, com você. Valeu. Bom dia a todos. Bom dia! Vocês estão gostando da minha voz, ela está apropriada para falar do microfone. Nós vamos
Como todos vocês já sabem, eu sou o Dr. Fábio, fisioterapeuta, e sou também especializado nas terapias alternativas na medicina tradicional chinesa, e trabalho bastante tempo com a massagem ayurvédica, shiatsu, auriculoterapia, beleza? E vou falar da importância das terapias alternativas na prevenção e no tratamento do câncer de mama, ok? E uma delas que eu gosto de trabalhar é a massagem ayurvédica, que é de origem indiana, e a gente usa um óleo essencial específico para determinado problema da pessoa, né? Se a pessoa estiver muito para baixo, a gente usa um óleo que a gente chama de quente para dar um up na pessoa, né? Pode usar o cravo, canela. Se a pessoa estiver muito elétrica e quiser que a pessoa dê uma diminuída, a gente usa um óleo mais frio, capim-limão, camomila. E no câncer também é muito importante essa parte. Primeiro, o tratamento, para você aliviar as dores. Você pode usar óleos específicos, fazer uma massagem específica para trabalhar com essas dores e também na parte emocional, na parte de ansiedade, né? A pessoa fica muito ansiosa e tal. Aí você usa um óleo, né, como um ansiolítico, né, para quebrar essa ansiedade. E a gente faz uma massagem específica, né, para você quebrar essa ansiedade, né? E tem também o trabalho do shiatsu também, com a pressão dos dedos, né, os acupontos, né, os pontos, né, de acupuntura, tá, os pontos que a pessoa tem na medicina tradicional chinesa, beleza? Então, essa área é muito importante para justamente nesse momento da pessoa tão delicada, né, de câncer e tal. A gente costuma ter muitos resultados satisfatórios nessa área, né? Com a massagem ayurvédica e tal. A gente trabalha no corpo todo e trabalha também liberando os chakras, né? Tem vários chakras no corpo, você vai usando esse óleo nos chakras. Isso dá um estímulo no sistema nervoso central. E o sistema nervoso central acaba fazendo uma parte ansiolítico, né? Justamente para melhorar a pessoa, ok? Então, é basicamente isso, bem? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado, Dr. Fábio. Então, e agora para dar continuidade ao nosso evento, quero convidar Liliana, para poder compartilhar conosco a sua experiência. Bom dia a todos. Bom, vamos estar nesse espaço aqui mais uma vez. Todas as terças-feiras eu estou aqui às 20 horas, tem palestra, a gente está tendo palestra aqui desde abril e vamos até dezembro. Então quem quiser tratar de assuntos diversos, aqui a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre saúde, fala sobre melhoria contínua, gestão, ou seja, tem vários temas, vários assuntos em diversas áreas de conhecimento. Então, quem quiser, estou em casa, não tem nada para fazer, não tem para onde ir, vem aqui tomar um cafezinho com a gente, assiste uma palestra, obter um novo conhecimento, vai ser um bom prazer ter vocês aqui. E nós vamos começar, dar continuidade aqui ao trabalho, falando do Outubro Rosa. É importante, hoje a gente tem, né, as cores aí espalhadas pelos meses, por exemplo, o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio. Enfim, a gente tem acometido basicamente o mundo inteiro, né? Essa parte do suicídio, principalmente países mais frios, mais sombrios, que tem menos sol. Não é o caso do Brasil, apesar de que acontece muito, mas em países mais quentes é mais difícil isso acontecer. Em países mais frios, isso acontece com mais frequência. Existem muitos casos sendo falados lá no Japão. Temos também o Outubro Rosa, né, que foi o mais antigo, que trata exatamente do assunto bastante importante que acomete a maioria da população do mundo, que é o câncer, diversos tipos de câncer que a gente vai comentar aqui. E agora a gente tem também o Novembro Azul, que é importante a gente estar lembrando, porque as mulheres são muito preocupadas com a saúde, mas os homens não são tanto. Então é importante, vocês que têm maridos, vocês que têm filhos, que têm namorados, noivos e até amigos, irmãos, parentes, pai e tudo, lembrar nessa data, quer dizer, a gente tem que lembrar o tempo inteiro, né? Saúde a gente não pode afrouxar com a saúde, mas principalmente nessa data a gente trazer à tona essas discussões e tentar sensibilizar o homem que em novembro vestiu uma camisa rosa e fazer como, não, vestir a rosa, que é para fazer igual a mulher, poxa, se preocupar com a saúde, porque o homem fica muito azul, que
Quem usa azul não pode ir para o médico, porque aí, né, eu sou macho, não vou para o médico. Tem muito disso, né, o homem. Então, assim, veste uma camisinha rosa dele em novembro e fala, faça como eu, vai ao médico, faça todos os exames necessários, busca, se preocupa com a saúde. Você vê muitas coisas que falam. A maioria aqui, por exemplo, são mulheres que estão fazendo atividade física, estão fazendo pilates. A minoria são homens. O homem não se preocupa muito com isso, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo, eu falo até mesmo por mim, a gente vai um pouco deixando um pouco da saúde. Quando é jovem, faz musculação, faz esporte, aí você vai ficando mais velho e vai deixando de mão. Então lembra de alertar os seus filhos, maridos e noivos, a família, todo ser mais querido que estiver próximo de você, lembrar que tem que se preocupar também com a saúde. E o câncer no homem, principalmente o câncer de próstata, é um câncer que tem acometido demais aos homens. Ultimamente eu tenho visto amigos da minha idade e até alguém de uma geração mais à frente que a minha estarem sendo acometidos por essa doença. E o exame é tão simples, é um exame tão básico, e se pudesse, né, a partir dos 40 anos, todos os homens começarem a fazer esse exame, não estariam acometidos desse tipo de doença numa idade mais avançada. Então, vamos alertar para essas datas. Ok? Dando reforço aqui ao que o Fábio falou sobre as terapias integrativas, elas são fundamentais. As terapias integrativas, como ele falou, tem a medicina tradicional chinesa, tem a medicina ayurvédica, que é indiana, nasceu lá no Tibete, no Paquistão, mas existem outros tipos de medicina do lado oriental, que elas não são, lá daquele lado, não são medicinas alternativas. Elas fazem parte do sistema de saúde daquele local. Então, se você for na China, por exemplo, você vai ter um sistema de saúde tradicional, como o nosso, né? Tem um Ministério da Saúde lá, que eu não sei o nome, mas na China tem isso, no Japão e outros países orientais, mas tem a medicina tradicional chinesa, que faz parte do sistema de saúde. Na Índia, por exemplo, existem mais de 30 sistemas de saúde diferentes por conta de ser um pouco milenar e de ter várias práticas nessa área da medicina e que são validadas pelos seus governos. E aqui no Brasil, infelizmente, hoje nós só temos a medicina tradicional. Eu falo infelizmente não porque a medicina tradicional seja ruim, eu falo infelizmente porque nós poderíamos ter outras alternativas de tratamento, porque existem alternativas que são milenares. Se a gente for lá, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, ela data de mais de 5.000 anos. A nossa medicina, que é a medicina tradicional, a que conhecemos, ela vem do mundo grego, 2.500 anos antes de Cristo, então tem um pouco mais de 4.000 anos, ou aproximadamente 4.000 anos. Então é uma medicina mais recente. A ciência propriamente dita, a gente vive falando sobre comprovar coisas na ciência, a ciência tem 200, 300 anos. Então está muito nova, está muito recente a medicina tradicional. Então nós temos sabedorias milenares que poderiam estar auxiliando na medicina tradicional, e hoje no Brasil principalmente nós não temos essa medicina dando esse auxílio. Há pouco tempo atrás, a gente está falando de 2010 para cá, as medicinas integrativas, como ele falou, que faz a parte de aromaterapia, existe a cromoterapia, existe a acupuntura e várias técnicas das terapias complementares que hoje são aceitas pelo SUS. Então você pode hoje estar fazendo um tratamento, mas como o próprio nome já está dizendo, ela é complementar, ou seja, significa que você não deixa de fazer todo o seu tratamento na medicina tradicional, você pode fazer uma complementariedade com a medicina integrativa e fazer junto com o tratamento, seja lá do problema que você tenha. Você pode fazer uma quiropraxia, você pode fazer uma aromaterapia, você pode fazer um reiki, você pode fazer uma cromoterapia. São 29 procedimentos hoje das terapias integrativas que estão integradas no SUS. E por que eu estou falando isso? Pouca gente sabe disso. É possível que você possa estar fazendo um tratamento, seja de câncer, seja de um tratamento qualquer que você esteja fazendo no SUS, você lançar mão desse conhecimento para que possa fazer uma complementariedade com outro tipo de terapia. Então, você sabendo disso, você pode falar com o seu médico: poxa, eu gostaria de fazer uma acupuntura, eu gostaria de fazer uma quiropraxia. Enfim, as formações são diversas nesse tipo de campo, são
profissionais da área de educação física, profissionais da fisioterapia, psicólogos, nutricionistas, que conhecem essas ferramentas, conhecem essas terapias, estudam também. Tem, por exemplo, a acupuntura, que é validada pelo Conselho Regional de Medicina, é quase que uma faculdade à parte para o médico fazer. E médicos e fisioterapeutas, por exemplo, o professor de educação física, ele não é autorizado a trabalhar com a acupuntura, mas os fisioterapeutas, por exemplo, são. E eles precisam fazer basicamente uma pós-graduação numa nova faculdade, porque é um conhecimento amplo, diverso, é quase uma medicina à parte. Então, assim, você tem essa oportunidade de poder fazer uma medicina complementar junto com a medicina tradicional. Isso vai trazer muitos ganhos na sua saúde, na sua recuperação e muitas vezes até na sua cura. Então, é importante. Eu vou falar especificamente aqui do Pilates, porque a minha área é educação física. Eu também sou terapeuta holístico, trabalho com uma série de ferramentas. A ferramenta que eu mais utilizo é a cromoterapia, que é o tratamento pela luz. Mas hoje nós vamos falar de Pilates. E o Pilates é uma coisa interessante, porque quando chegou no Brasil, mais ou menos na final da década de 80, início da década de 90, e ele não estava associado a nenhum conselho. Não era dos médicos, não era dos fisioterapeutas, não era dos educadores físicos. E de um tempo para cá, começou uma briguinha de que o Pilates é meu. Assim, eu sou do Conselho Regional de Fisioterapia, não sei nem se o nome é esse, mas o Pilates é meu. E aí tem o pessoal da educação física brigando, não, o Pilates é meu. E aí a gente vai olhar na história do Pilates e a gente vai ver que não é de ninguém realmente, porque a pessoa quem criou o método, ele na verdade não era nenhuma coisa nem outra. Ele era um esportista e era cometido por uma série de doenças e ele acabou por conta disso. Não só por isso, mas conta a história que aconteceram algumas situações na vida dele que levaram a utilizar o método que ele havia desenvolvido para ele mesmo. Que foi no caso da Primeira Guerra Mundial, as pessoas abatidas por conta das situações de guerra, não conseguiam sair da cama, e ali ele criou ou desenvolveu, porque na verdade já havia criado esse método antes. Mas essa é uma história controversa na internet, você tem uma série de histórias contando. A história de que inclusive nem foi ele que inventou o método Pilates, até porque o método Pilates é uma junção de uma série de atividades físicas, inclusive até de balé, que utilizava-se inclusive com companhia de balé para poder desenvolver a técnica dele. Então, assim, é uma técnica sem dono, vamos dizer assim, mas hoje você encontra, e aí é importante que você busque por esses profissionais por um único motivo. O fisioterapeuta, se você vai fazer um tratamento, está fazendo pilates indicado por um médico, porque você vem, por exemplo, acometida de alguma situação, de algum problema ortopédico, articular e tal. O melhor profissional para cuidar disso, com certeza vai ser o fisioterapeuta. Por quê? Porque ele vai dar continuidade ao trabalho, por exemplo, de fisioterapia, que normalmente os médicos te passam, e você precisa fazer todo o fortalecimento mais focado especificamente numa continuidade do tratamento. Então é fundamental que seja fisioterapeuta. Mas tem pessoas, por exemplo, que vão buscar o Pilates para outros fins. Vai buscar, por exemplo, para melhorar o seu físico, o seu tônus muscular, sua flexibilidade e tal. Preciso necessariamente buscar um fisioterapeuta para isso? Não preciso. Eu posso ter, por exemplo, um profissional de educação física e fazer uma continuidade desse trabalho que estaria sendo feito de treinamento resistivo, de treinamento de força e tal, aplicar isso no Pilates e poder trabalhar com virtude de movimento, flexibilidade, uma série de coisas que a gente vai ver aqui que o Pilates traz para você. Então, se você tem uma vasta possibilidade dentro do Pilates, inclusive a gente tem uma professora de vocês aqui que é bailarina e ela sabe muito bem do que eu estou falando. As bailarinas se obtém bastante dessa ferramenta, inclusive são ótimas profissionais, inclusive existem bailarinas professoras, no caso dela é fisioterapeuta também, mas bailarinas, somente bailarinas, que também dão aula de Pilates, elas têm o nicho de trabalho dela, porque se aplica exatamente funcionalmente àquele tipo de atividade. Então, assim, o Pilates ele é amplo e aberto para todo tipo de trabalho profissional, mas é importante que você busque um profissional especializado naquilo
como vocês estão fazendo aqui, mas isso é um alerta para vocês continuem assim. E todos os profissionais do Espaço Fitness Pilates são fisioterapeutas. O único que de vez em quando sai da curva aqui sou eu, porque às vezes um profissional sai, aí o Fernando precisa de alguém para cobrir rapidinho aí, porque ficou sem profissional, está esperando contratar um profissional novo, aí caiu de paraquedas. Mas aí ele tem uma preferência, e para mim a controvérsia dessa preferência dele, mas ele tem a preferência que sejam fisioterapeutas, mas eu acabo vindo para cá porque ele conhece a minha história. Eu, apesar de ser um professor de educação física, todo o meu trabalho e preparação nessa área de Pilates foi feito em cima de clubes de futebol, trabalhando junto com o fisioterapeuta em recuperação de lesões de tornozelo, lesões de joelho, lesões em quadris e por aí vai. Então, o que acontece? Eu acabo conhecendo um pouco dessa área, conheço um pouco dos problemas que as pessoas passam quando chegam com um problema de tornozelo, de joelho, enfim. Então, assim, conhece a minha história, sabe que eu tenho especialidade nessa área, e aí eu acabo cobrindo esses vácuos que acontecem por aqui quando tem a falta de profissional. Fora essa minha formação, ela é de educação física, como eu falei para vocês, especialidade na área de joelho, e aí eu tenho especialização específica em joelho, estou trabalhando com outras articulações, mas o joelho é a minha especialidade. E tenho especialidade também na área de Pilates, propriamente dito, uma graduação nessa área, e também na área de atividade física para grupos especiais. O que significa isso? Pessoas com problemas de câncer, problemas de diabetes, problemas broncorrespiratórios, cardiorrespiratórios, enfim. Me especializei nessa área porque quando eu entrei na educação física, como todo mundo, você enxerga a educação física simplesmente como uma área do esporte, né? Vou fazer educação física para jogar bola, para ir para a piscina nadar, para jogar um basquete, um voleibol. Quando você chega lá, principalmente na minha faculdade foi assim, você encontra uma área científica muito forte, muito profunda. E a área de bioquímica, fisiologia, anatomia é muito potente. E você começa a enxergar novos campos. E foi lá que eu conheci essa área de atividade física para grupos especiais, e por isso me deu a vontade de pesquisar. E aí eu entrei na própria faculdade de grupo de pesquisa, onde trabalhava num laboratório de pesquisa especificamente, fazendo a comparação do nível de açúcar para o nível de lactato no sangue da pessoa, para poder potencializar atividades, por exemplo, de resistência, de velocidade, enfim. A gente, quando tem um nível de lactato aumenta no corpo, não sei se vocês já sentiram isso quando faz uma atividade física qualquer, você sente queimar a sua musculatura. Quando queima a sua musculatura, você pensa que o músculo está rasgando, não é. Muitas vezes é o lactato que sobe demais, e acidifica o teu sangue, e você começa a sentir o seu corpo queimar, que na verdade é o lactato. E a gente consegue fazer esse nivelamento do nível de lactato com de açúcar, para a gente poder entender quando o nível de açúcar aumenta no sangue, automaticamente vai aumentar também o nível de lactato. Ah, mas por que se você consegue medir o lactato, você vai medir o açúcar? Simplesmente porque o teste de lactato, por exemplo, é um teste muito caro. E aí a gente no Brasil não dá para ficar fazendo teste de lactato com todo mundo, mas todo mundo tem, por exemplo, um aparelhinho daquele de glicose, um glicosímetro. Então, através do glicosímetro, você começa a medir o pico de açúcar da pessoa, e você tem uma noção, através de uma tabela, você consegue visualizar o nível de açúcar com o nível de lactato, você consegue saber, o nível de lactato, o pico de lactato dele está tal, você pode aumentar, pode diminuir, ou seja, eu posso forçar mais aquele atleta, forçar menos aquele atleta, só olhando o nível de açúcar dele. Então, você tira uma noção de como é que funciona o nível de pesquisa também, e onde eu estava inserido. Essa era um pouco da minha casa, até 2019, 2020. Depois eu fui montar o meu estudo de Pilates, aí a pandemia fechou, e aí eu fui fazer outras coisas. Tá ok? Então vou falar um pouquinho do Pilates aqui para vocês conhecerem, e depois a gente vai falar especificamente da aplicação do Pilates. E o Pilates no tratamento, ele entra como uma terapia alternativa, como atividade física, os treinamentos resistivos, os treinamentos aeróbicos, os treinamentos em piscina, todos os tipos de treinamento, de aplicação da educação física, ele entra também como uma terapia alternativa. Ou seja, você não abandona o tratamento que você faz do câncer, tem que fazer lá quimioterapia, radioterapia, tomar os remédios que tiverem que tomar, e complementarmente você faz uma terapia alternativa, uma terapia integrativa que o médico te indica. Nesse caso a gente vai falar então sobre o Pilates, tá ok?
Bom, como eu sempre começo todas as minhas palestras, independente de ser da área de saúde, da área de tecnologia, não importa, eu sempre trago a palavra de Deus. Aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando simplesmente de um manual que é um dos mais vendidos do mundo, mais traduzido na face da terra, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela traz para a gente todo o ensinamento em todas as áreas da nossa vida. Se você abrir, tiver a vontade, essa curiosidade de abrir a Bíblia Sagrada, você vai encontrar ali um ensinamento. Então, sobre a saúde, ela tem um ensinamento. Você encontra lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17, olha só o que Paulo diz aos Coríntios. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só que ensinamento interessante que Paulo está dizendo. Cuida do seu corpo, porque dentro do seu corpo habita o Deus. E aí ele não está falando que habita uma igreja X, uma religião tal, ele está dizendo que é Deus quem habita. Então não importa a sua religião, nem importa a sua crença. Lembre-se que Deus está dentro de você. E se esse é o lugar onde Ele vai habitar, Ele precisa estar cuidado. Então, como eu estava falando antes, o homem não gosta muito de ir ao médico, se cuidar, muitas vezes se desleixa com a alimentação, principalmente a alimentação é saúde, é remédio. Ou seja, como é que Deus vai habitar nesse corpo? Então é importante que a gente cuide dele. Quando a gente fala em cuidar, a gente fala em cuidar. Logicamente, a gente fala da higiene pessoal, ela é fundamental. Você está arrumado, né? Não falando de roupas, cara, mas está bem aseado, né? Está com uma higiene bacana, porque isso é um cuidado com o corpo, mas está cuidado com o corpo também com relação à sua saúde interna. Né? Estou falando da parte física e biológica, estou falando da parte cognitiva, ou seja, você está buscando sempre aprender, buscando conhecimento, botando a sua mente ativa, a sua parte emocional e sentimental. Então, cuidando dessa parte também, ela é fundamental para que você possa ter, junto com o teu corpo, também uma mente sã, e falando também da parte espiritual. Inclusive, a psicologia traduz isso em 4 dimensões do ser humano, e traduz o ser humano em 4 dimensões, que é a dimensão biológica, que é física, material, essa aqui que vocês estão vendo, mas também a parte cognitiva, emocional e espiritual. Então é importante a gente estar cuidando de toda essa área para a gente poder ter realmente um corpo e mente sã, e espírito são, e estar nesse momento preparado para receber o que Paulo está dizendo aqui, o Espírito dele em nós. Também ele diz aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20, o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Ou seja, ele está reafirmando isso, que está em vocês, o qual receberam de Deus, vós não são de vocês mesmos. Ou seja, ele está dizendo que, a gente costuma dizer, né? É uma frase que a gente tem escutado por aí, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. E não é bem assim, não é muito assim. É lógico que você não vai, o corpo não é do outro, da outra pessoa, mas tem alguém acima de nós que tem o cuidado com o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, e tem que se cuidar com relação a isso. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então está dizendo que o preço para nós estarmos aqui foi um preço muito caro, foi um preço de sangue pago por nós. E nós precisamos então glorificar esse que comprou o nosso corpo com sangue. Nós devemos glorificar Ele com o nosso corpo. E glorificar a Ele com o nosso corpo é exatamente cuidar da nossa alimentação, é cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, tentem buscar isso a partir de agora com esse conhecimento. Espero que todos já tenham tido acesso à Bíblia Sagrada e a esse conhecimento, mas se não tiveram, que a partir de agora se atentem a isso. O meu corpo, ele é, falando do corpo aqui de uma forma geral, corpo, mente e espírito, ele é fundamental para que a gente possa estar com uma vida saudável. Então, muitas doenças que nos acometem é exatamente por conta do desequilíbrio de todas essas dimensões. Porque eu posso estar com a saúde de ferro, ou seja, eu vou lá no laboratório, faço todos os exames e estou sensacional, mas
nada. Como você está sentindo dores, você não consegue levantar da cama, você está desanimado. Mas por que isso? Se você está com todos os seus exames clínicos bacana. A gente vai ver na medicina oriental, como o Fábio falou aqui, que eles medem a temperatura do seu corpo, não temperatura em termos de termômetro, né? Mas para saber se você está mais quente ou frio, exatamente porque você precisa estar equilibrado. Você não pode estar muito quente e nem muito frio. O japonês, por exemplo, fala do yin yang. Você precisa estar em equilíbrio, o yin e yang, porque um é o lado mais frio e o outro é o lado mais quente. Então, se você estiver muito quente, você está desequilibrado. Está desequilibrado, vai ser acometido por uma doença ou física, ou emocional, ou até mesmo espiritual. Então é importante a gente estar com o nosso corpo em equilíbrio. Então é isso aqui que ele está falando. Vamos glorificar a Deus, ao seu Criador. A gente fala com Deus aqui de uma forma genérica. Se vocês são de outra religião, pensem em Deus conforme vocês compreendam, e vocês precisam glorificar esse Deus então com o seu corpo e com a sua mente. Ok? Bom, quais os benefícios, aqui falando agora do Pilates, mas de uma forma geral da atividade física, né, num todo, de uma forma bem holística? Quais são os benefícios que você vai ter, tanto para o seu lado, para as 4 dimensões do teu corpo? Você tem os fisiológicos, que eu falei aqui para você. E quais são os fisiológicos? Você praticar uma atividade física, até mesmo uma simples caminhada, uma simples movimentação dentro de casa. Você chegou lá no banheiro da sua casa, segurou no teu, lógico, não fazendo muita força para não cair, a tua pia, e você fazer os movimentos de elevação de quadril, joelho, coisas simples, básicas. Você, na sua cama, antes de você se levantar, faz uma elevação de quadril, coloca a perninha assim, flexionada, semi-flexionada, encosta o teu ombro na cama e levanta o seu quadril. Faz umas 10 movimentações antes de você levantar. Se movimenta. A gente tem mania de levantar da cama correndo e já sair para fazer as atividades. Tenta fazer alguma coisa antes de levantar. Faça uma respiração. Quem trabalha com Pilates, os professores assim sabem muito bem, a gente focaliza muito a respiração, porque a respiração é vida. É ele que nutre o seu corpo com o oxigênio, é ele que expulsa os mares do seu corpo, como expelindo o dióxido de carbono. Então, assim, é vida, porque se você expira, você joga fora o que tem ruim dentro do seu corpo. Se você inspira, você puxa do universo tudo que é energia positiva, e o seu corpo trata disso lá dentro, fazendo exatamente essa divisão do que é bom e do que é ruim. Então, uma boa respiração traz vida para o ser humano, ok? Então, você tem força muscular, que é a melhoria do teu tônus. Então, se você não tem tônus muscular, você não consegue se movimentar. Você não consegue segurar o seu esqueleto, então você não vai conseguir levantar da cama, vai sentir dor, vai tremer seu joelho, você vai tropeçar e vai cair. As pessoas costumam muito falar assim: velho quebra o fêmur fácil. Não é porque quebra o fêmur fácil porque ele é velho, ele simplesmente se desequilibra porque ele não tem um tônus muscular fortalecido. Porque se ele faz atividade física, que não é fazer só musculação, Pilates, se ele caminha, se ele tem uma vida ativa, ele não vai cair no banheiro, ele não vai escorregar, ele não vai desequilibrar. Não é por causa da idade que ele desequilibra porque não tem um tônus muscular fortalecido. Você vai ver cada vez mais hoje pessoas mais novas, com 15, 16, 20 anos, acontecendo esse tipo de problema. Por quê? Porque não tem uma alimentação saudável, não faz uma atividade física. Antigamente, se você soltava a sua criança no parque, ela corria, andava de bicicleta, subia naqueles parquinhos, virava de cambalhota e tal, caía, se machucava, porque o fortalecimento muscular e ósseo depende de você cair, de você saltar. As crianças não saltam mais. Um bebezinho, 2 meses de idade, bota na frente do celular, fica mexendo com aquilo, ela só fortalece o dedão, não tem mais nada forte no corpo. Você vê isso acontecer, principalmente nas escolas militares hoje. Na minha época, quando um menino entrava com 16, 15, 16 anos na escola militar, ele estava forte porque ele brincava na rua. Hoje você vê os meninos morrendo nas atividades físicas. Você vê anúncios direto das escolas militares dizendo que morreu um menino fazendo atividade física correndo, caiu, teve um infarto. Meninos com 16, 17, 20 anos. Por quê? Porque não estão acostumados a fazer atividade física. O corpo não suporta. Então, tônus muscular é fundamental. Densidade óssea, que é exatamente isso. O osso fica forte, duro. Precisa de tombo, precisa de salto. Você pular, rolar, cair, isso faz
faz você ter um tônus, a melhoria da densidade óssea. Se a criança não faz isso, não cai, gordura, as mães hoje não deixam a criança cair, tem que cair, porque se não cair, não endurece o osso. Gordura corporal, diminui a gordura corporal com atividade física. Fundamental, uma caminhada. Estava falando aqui, eu quero manter o meu peso em média em 75 quilos. E aí eu comecei a comer uns pãezinhos aí, que eu gosto de comer pão. E a minha alimentação é salada de fruta, gelatina, jaré, essas coisas. Eu não sou muito de comer comida, não tenho comido muita comida. E aí resolvi comer uns pãezinhos, eu engordei 1,5 kg. Com uma semana de caminhada, eu estou indo para a academia que eu faço personal, uma semana caminhando, 20 minutos, não é uma caminhada, não. Eu deixei de ir de carro para a academia, porque eu pegava o carro, soltava e voltava de carro. Eu parei de ir de carro, 20 minutinhos caminhando, eu perdi 1 quilo numa semana. Poxa, que maravilha, não fiz nada. Continuei comendo o que eu estava comendo, só fiz uma caminhada. Ou seja, essa história de pegar o carro para ir para a padaria, para fazer compra, tudo que você faz de carro, você começa a ficar sedentário e você vai engordar. Eu não tenho de gastar energia nenhuma, isso estava acontecendo comigo. Eu rapidinho voltei com 74, eu gosto de manter essa média de 74, 75, estou no 75 e fui no 76, então ficam sempre um pouquinho abaixo. Controle da pressão arterial, atividade física controla. Melhoria dos níveis de colesterol, colesterol bom. Não adianta tomar remédio para ficar com colesterol bom. O colesterol bom, ele só aumenta com atividade física. O colesterol ruim abaixa se você tomar remédio, mas o colesterol bom não. Se não fizer atividade física ou fizer uma boa alimentação, o colesterol bom não fica bom. Então, mesmo que ele fala, nossa, que o colesterol bom está baixo, mas eu estou tomando remédio, não vai adiantar. Tem que se alimentar bem, com ácidos graxos de boa qualidade, tipo azeite, nozes, coisas desse tipo, mas também fazer atividade física, bastante atividade física. Dores, todo mundo faz atividade física, só sente a dor da atividade, não sente outra dor. Risco de insônia diminui. Quem dorme pouco, quando começa a fazer atividade física, começa a dormir bem. E saúde geral do coração, ou seja, quando você faz atividade física, a tua caixa cardiorrespiratória aumenta, tanto o coração quanto o pulmão, você começa a respirar melhor, você começa a manter seu corpo melhor, seu sangue circula melhor, isso tudo funciona melhor. Então, é fundamental. Mas também psicológicos e sociais, tem melhorias e algumas quedas, por exemplo, sua autoestima, quando você está malhando, quando você está fazendo uma atividade, um esporte, aumenta a sua autoestima. Tua depressão, nível de depressão, isso aí você vai ver diversos artigos científicos falando que os médicos indicaram atividade física para redução da queda de depressão. Ansiedade, aí está junto, estresse, ansiedade e depressão. Quem tem um normalmente tem os três, porque um acaba sendo a base para o outro. Melhoria da imagem corporal, lógico, você vai fazendo atividade física, seu tônus vai aumentando, seu corpo vai se desenhando, você começa a se enxergar melhor, diminuir as medidas, porque o legal disso é que muitas pessoas ficam preocupadas com a balança, e a balança não é tão importante assim quando você faz atividade física. O importante são as medidas que você perde, e a visualização da sua imagem corporal. O tônus muscular faz a sua pele ficar mais bonita, mais esticadinha, seu músculo fica mais desenhado, você começa a se enxergar melhor. Então é isso. Bom, diminui o isolamento social. Quem faz atividade física está sempre assim, ó, em reunião, com amizades, conversa, né, bate um papo, enfim. Então isso faz a sua interação social melhorar, então ela é fundamental. E aí você começa a ter mais autonomia, aumenta o seu convívio social e melhora a sua saúde mental. Porque se você fica isolado, você não tem como exercitar a sua saúde mental. A gente melhora a nossa saúde mental nas interações. Ok? Bom, Pilates propriamente dito. Quem já foi meu aluno já deve ter ouvido essa palavra em algum momento. Mas provavelmente os professores de vocês já devem ter falado para vocês que Pilates não existe, a não ser que seja uma pessoa. Porque Pilates é uma pessoa, não é um método, não é uma atividade física, não é uma academia. Pilates é uma pessoa. E essa pessoa batizaram o método que ele criou com o nome dessa pessoa. E aí chamaram de Pilates. O nome da pessoa que desenvolveu o método, como eu disse anteriormente, existem controvérsias sobre isso, mas
que difundiu esse método chamava-se Joseph Pilates, que é esse cara aqui. Que até os 83 anos, alguns dizem que morreu aos 83, alguns outros dizem que morreu aos 87, porque não se tem ao certo a data de nascimento dele. Uns dizem que nasceu em 1980, em 1880, outros dizem que nasceu em 84, mas enfim, por volta de 83, entre 83 e 87 anos. Ele morreu com 83 ou 87 anos fazendo isso aqui, dando aula desse jeito, no todo muscular perfeito. Ah, mas como é que o cara desse jeito morre? Também não se sabe ao certo como ele morreu, mas a história conta que parece que pegou fogo o estúdio dele, ele tentou salvar algumas coisas dentro do estúdio, e aí teve uma intoxicação, uma inalação, né, forte de fumaça, e por conta disso ele acabou vindo a falecer. Não foi por conta de problemas de saúde, mas com certeza já estava com 83 anos, com o tônus que ele tinha, com a força muscular que ele tinha, talvez ele vivesse até uns 100, 100 e pouco, que é muito natural de pessoas dessa região mais fria. Ele não era alemão, mas era daquela região ali, pessoal que aquela região mais fria acaba durando um pouco mais, eles vivem um pouco mais. Então aqui são algumas atividades do Pilates original que ele praticava, tá? Só para vocês terem uma ideia, essas máquinas, esses equipamentos que vocês utilizam na sala de Pilates, eles foram todos idealizados dentro de uma enfermaria de hospital. Cadeira, mesa, camas. Ele utilizava, que naquela época os colchões eram de mola, ele utilizava, arrancava as molas dos colchões e utilizava aquelas molas que vocês veem lá nos equipamentos para as pessoas fazerem atividades físicas resistivas, para poder fazer treinamento de força com a utilização das molas. Então foi dali que tudo surgiu. Então, como o nome chama-se chair, por exemplo, que é uma cadeira, porque ele utilizava uma cadeira mesmo, e aí simplesmente chamaram de chair, porque é cadeira em inglês, mas ele aplicava as molas na cadeira, e uma cadeira, aquelas cadeiras de rodinha, que carregava as pessoas não uma cadeira de roda, aquelas cadeirinhas de hospital, que são geladinhas, que você senta só para o maqueiro lá te movimentar, utilizava aquelas cadeirinhas e ele fez, botou molas ali e aquilo passou a utilizar a ser uma cadeira de atividade física para ele. Ok? Bom, o nome dessa metodologia chama-se contrologia. O nome do Pilates que vocês fazem não é Pilates, é contrologia. Esse é o nome do método. Inclusive existe um livro chamado Contrologia, o método, então, os primeiros livros brasileiros, nacionais de Pilates, e vem contando um pouco dessa história. Tá? E tem um livro especificamente do Pilates, que está aqui escrito, ele é em inglês, ele não tem em português, você não tem nem liberado na internet para você baixar, mas esse é Conquistando uma Nova Vida com Pilates. E aí ele tem mais um textozinho atrás, mas tendo uma nova vida com Pilates. Essa é a história. E por que o nome é contrologia? É contrologia porque contrologia é a completa coordenação de corpo, mente e espírito. Olha só que barato. Ou seja, se vocês estiverem fazendo Pilates, ele é quase uma religião. Lembra que eu falei que a gente precisa controlar o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito? Porque se nós fizermos isso, nós nos aproximamos de Deus, nós não temos Deus dentro de nós. Então, olha só, Pilates é isso. É você colocar Deus para dentro de você. Você está fazendo um controle de mente, corpo e espírito. Olha só que barato essa concepção dele. Bom, e o que significa isso? Um controle consciente dos movimentos articulares e musculares. Então, você mexe com articulações, mexe com a musculatura. Você faz a correta aplicação dos princípios da biodinâmica. A biodinâmica é um método científico que trabalha exatamente os movimentos. Então, você fazer movimentos perfeitos, corretos, com as curvaturas corretas, com os ângulos corretos. Então, eu prestava muita atenção nisso. Não é fazer um movimento de qualquer jeito. Tem um ângulo certo, tem uma rotação certa. Então, o Pilates prima por isso. Você fazer os movimentos de forma correta. E aí, os fisioterapeutas estão aqui porque ninguém melhor do que o fisioterapeuta estuda esse tipo de coisa. Biomecânica é a profissão que mais estuda a biomecânica, são os fisioterapeutas. Então, se tiver alguma coisa errada aqui, levanta a mão e me fala.
Mas a história é essa. Então, assim, movimentos perfeitos é o que buscava o Pilates. E o total entendimento dos princípios do Pilates. E aí vocês vão ver, que professor chato, toda hora que fica, respira, controla o core, olha a fluidez, e pá. Mas que cara chato, mas não é chato, porque se não for isso, não é Pilates. É calistenia, é musculação, é fisioterapia, qualquer coisa, menos Pilates. Para ser Pilates, tem que cumprir os princípios baseados no equilíbrio e na força da gravidade. Então você precisa controlar, seu corpo precisa estar equilibrado, precisa estar controlando a gravidade, ou seja, a força da gravidade não pode te jogar para o chão. É aquela história do velhinho que cai no banheiro. Se você está controlando a força da gravidade e você está equilibrado, você não vai cair no banheiro, porque qualquer movimento que você faça, né, igual mulher quando está dando salto alto e vira o pé, ela não cai. Homem cai quando vira de qualquer jeito, a mulher não cai porque está equilibrada, ela já aprendeu a andar em cima daquele salto alto e pode virar o pé à vontade que ela não cai, pode quebrar o salto que ela não cai no chão. O homem cai, a mulher não, aprendeu a equilibrar. Por quê? Porque o salto alto faz ela ficar com a força na panturrilha fenomenal, as coxas ficam uma potência, e ela tem que fazer força abdominal e da coluna para poder segurar o corpo dela naquela altura. Cara, de tanto ela fazer isso, ela fica com um equilíbrio perfeito. Então é difícil salvar uma mulher que anda de salto alto, por incrível que pareça, mais do que de tênis. Enfim, e os princípios são esses aqui, que vocês já conhecem, que os professores de vocês passam para vocês. E aqui tem um exemplo de um exercício simples. Vocês fazem uma pontezinha aqui contrária, isso não seria longo isso aqui, assim, uma ponte reversa, onde você tem concentração, controle de respiração, centralização, precisão e fluidez, que são esses princípios aqui, que é a base da contrologia. A base do Pilates que vocês conhecem são esses 6 princípios. Vocês aplicando nos exercícios que vocês fazem todos esses princípios, não tem como o exercício do Pilates não ser efetivo, não ter uma eficiência, uma eficácia. Se você fizer, vai ter um resultado positivo, você vai conseguir alcançar o resultado que você deseja. Então está aqui, RPC-PF, você grava na sua cabeça, são os princípios do Pilates: respiração, centralização, concentração, controle, precisão e fluidez. Precisão é você fazer o exercício perfeito, com a biomecânica perfeita. A fluidez é você fazer aquele exercício de forma leve, como uma bailarina. Por isso as bailarinas utilizam dessas técnicas. E o Pilates treinava elas para ter essa fluidez. Controle porque o equipamento não pode te desgovernar. Você governa o controle, os equipamentos, e governa o seu corpo com os equipamentos. Então significa que você não vai puxar a bola e a bola vai te jogar para qualquer lugar, não. Você tem que controlar a força da bola. Você tem que controlar a força do seu corpo. Quando você faz isso aqui, você não pode fazer uma barriga para baixo, por exemplo, com as costas, fazer uma bacia com essas costas. Não vai, porque você está controlando, você tem que colocar o seu corpo exatamente na posição correta. Seu joelho não vai dobrar, porque você está controlando. E esse controle, ele é o quê? Mental. Por que esse controle é mental? Uma vez que você olha o movimento correto, o professor te ensina, você mentaliza ele, você faz o exercício de forma concentrada. Tem muita gente que faz de qualquer jeito, faz com velocidade, já acabei, quero ir para o equipamento, eu quero fazer esse equipamento aqui, já pulou para o outro. E não é assim. Na verdade, o Pilates tem lá, está cheio de equipamento, mas com o mesmo equipamento você faz todo e qualquer exercício que você faz. Você não precisa ficar mudando de equipamento. É legal mudar? É legal que você faz, utiliza equipamentos diferentes, é bem legal. Mas se você sentar lá no barrel, por exemplo, todos os equipamentos que você faz no barrel, você pode fazer no Cadillac, você pode fazer no Reforma, qualquer um. Você pode fazer até no chão, não precisa nem usar equipamentos de Pilates. Até porque existe o médio Pilates, que é o Pilates no chão, utilizando o tapetinho. Você pode fazer também, não precisa de equipamento nenhum. Então, não é necessário equipamento. Então, fica naquela, eu quero executar o equipamento hoje, eu quero executar o equipamento aqui, outro equipamento. Fique tranquilo, porque o seu professor sabe executar todo e qualquer tipo de exercício do Pilates, em qualquer equipamento, e até mesmo sem equipamento.
ok? Opa, volta aqui. Então, concentração. Você vai fazer o exercício concentrado, porque se você não concentrar, não vai sair fluido, não vai sair preciso, então precisa controlar. Controlar é o que? Botar a mente, o cognitivo, o cérebro para funcionar. Lembra que nós temos um neurônio motor, que é o que controla seu movimento, que é o que controla sua musculatura. Quando você concentra, você ativa esse neurônio motor. Ele cria uma memória muscular, ele cria uma memória articular, uma memória de movimento. Então, ele vai memorizar, você nunca mais vai rápido no movimento. Mas se você fizer sem se concentrar, ele não vai ter essa memória. Centralização, que é aquilo de você manter a tua área central do corpo, que muitos chamam de core, ou core 360, porque você cuida de todo o arco da tua parte central, ou também de powerhouse, que é essa parte central do corpo, todo esse arco aqui, tanto na frente quanto atrás, você controlar, desde a sua coluna lombar, sacral, a parte toda abdominal, você tem um controle total dela. E como é que é esse controle? Manter ativo. Manter ativo é o quê? Você não fazer os exercícios com a barriga solta, todo frouxo, não, você travar, fechar, segurar, travar o bumbumzinho, aquela coisa que o professor sempre fala, trava o bumbum, fecha, barriga para frente, você quer bababá. É aquilo ali que na musculação o pessoal fala, no pilates fala, para quê? Para você manter ativo essa área do seu corpo. Então isso é a centralização. Então manter o seu centro de gravidade, e é importante falar para vocês, quem já foi meu aluno já deve ter ouvido isso. O centro de gravidade, ele é diferente do corpo das pessoas. Ele está de acordo com o teu peso e altura. Então assim, é muito comum, e aí eu volto a falar dos idosos. Você, quando era mais jovem, você tinha 1,75 m. Você pesava, sei lá, 65 kg. Aí o seu centro de gravidade estava numa posição. Você ficou um pouquinho mais velho, você sabe que você diminui um pouco. Você diminui porque seu tônus muscular vai ficando mais frágil, suas vértebras vão achatando por conta do peso do corpo, por conta da falta de exercício. Você engorda um pouquinho. O que acontece? Muda o seu centro de gravidade. Mudou o seu centro de gravidade, você muda o equilíbrio. Muda o equilíbrio, você fica mais suscetível a quedas. Então, por que o velhinho cai mais? Porque como ele parou de fazer atividade física, o corpo dele desacostumou, não aprendeu onde é o seu centro de gravidade. Normalmente ele fica na região do umbigo. É mais ou menos nessa região. Então ele pode subir mais um pouco, descer mais um pouco, mas a mudança desse centro de gravidade é o suficiente para você capotar. É muito comum quem dirige aí ver carros mais altos, tipo Kombi, tipo Vans, tipo EcoSport, meu Deus, S10, as picapes, vem no manual dizendo como é o centro de gravidade daquele carro e como ele deve fazer as curvas. Por quê? Você está acostumado a andar no carro baixinho, você anda na curva a 80, se você andar no carro alto a 80, dependendo da curva, o carro vai virar. Por quê? Porque o centro de gravidade dele é diferente do outro, então ele está mais suscetível a tombar. Então são coisas que você tem que prestar atenção, e o seu corpo também é assim. Ok? Então, a centralização ela é fundamental. E, por fim, a respiração, que é fundamental. Inspira pelo nariz, expira pela boca? Sim, normalmente inspira pelo nariz e expira pela boca por um fundamento. O nariz, na verdade, nosso sistema respiratório, a boca não foi feita para respirar. O que foi feito para respirar foi o nosso sistema respiratório, onde você tem o nariz, traqueia, enfim. Ali é a sua respiração. Então a boca não foi feita para respirar. Nós utilizamos a boca para respirar? Utilizamos, ele não é para respirar, a boca é para comer. Então, ele não utiliza seu potencial máximo de utilização do oxigênio, porque ele não foi feito para isso. Quem utiliza? O nariz. Então, assim, se você quer ter uma boa respiração, onde você consegue puxar o máximo de nutrientes possível para o seu corpo, é melhor que você respire pelo nariz. E você pode soltar tanto pelo nariz quanto pela boca para você poder cuspir ou botar para fora o dióxido de carbono, o gás carbônico que você respira, que são os substratos, ou seja, o lixo que o teu corpo precisa mandar para fora, vem em formato de gás carbônico. E você consegue colocar ele tanto pelo nariz quanto pela boca, mas é mais eficiente pela boca. Por quê? Porque ele fica distribuído pelo corpo, tanto no pulmão quanto dentro
do teu sistema gastrointestinal. Quando você joga pela boca, você joga muito o gás carbônico fora. Então é eficiente que você expire pela boca. Por isso que os professores falam, inspira pelo nariz, expire pela boca. Por esse motivo. Agora, só existe esse tipo de respiração? Não. Existem diversas técnicas de respiração. O Fábio, que é professor de holística aqui, e provavelmente também trabalha com yoga, ele sabe que existem milhões de tipos de respiração. E quando você está fazendo uma atividade física, é fundamental que você conheça vários deles. Porque se você está numa atividade mais ativa, você precisa controlar de uma forma. Se você está numa atividade mais lenta, você precisa controlar de outra. Se você está fazendo uma atividade que necessita de muita força física, você respira de outro. Se você está trabalhando com potência muscular, você vai trabalhar com outro tipo. Então você precisa conhecer os tipos de respiração para você poder trabalhar esse controle. Então é fundamental. E o Pilates traz isso, ensinando para você técnicas de respiração. Ok? Então esses são os princípios do Pilates. Bom, Pilates ou condrologia, ele serve para tratamento ou serve para treinamento? Você já sabe responder isso aí. Olha o Pilates com 87 anos, como é que ele estava aqui, ó. Vocês já fizeram esse exercício aí dentro do estúdio? Alguém já consegue fazer? Quem conseguir, levanta a mão. Quem já consegue? Não, a professora não vale, hein? Opa, temos uma aí, que legal. Não, o professor não vale, o professor não vale. Lembra que eu falei que o Pilates ensinava balé? Olha só. Olha a pose do Pilates. Olha essa postura. E olha as meninas do balé aqui, ó. Aprendendo postura com o Pilates. Ele está dando aula, não é de balé, ele não é bailarino. Está dando aula de Pilates. Mas olha só, as bailarinas foram buscar postura, fluidez, controle, provavelmente também respiração. Tudo que eles falam aqui, elas estão buscando para melhorar o balé delas, porque a técnica é balé. Ele provavelmente não sabia o balé. Ele era boxeador, inclusive, não dava boxe. O pai dele era professor de calistenia, que é atividade física com a força do próprio corpo, e ele era boxeador. Mas você vê, um boxeador com toda uma postura elegante, toda uma postura fluida. Por quê? Faz parte do método. Ok? Postura e elegância. Força e equilíbrio. Agora, é treinamento ou tratamento? Alguém já sabe responder? Quem se habilita aí? Treinamento? Tem mais alguém que ainda mais? Se fosse só treinamento, o espaço não precisava ter fisioterapeuta. Com certeza? Concorda comigo? Se fosse só treinamento, não precisava ter fisioterapeuta. Se tem fisioterapeuta, é porque também pode trabalhar com tratamento. E é isso mesmo. Como treinamento, a gente vai se utilizar de todas aquelas valências que nós vimos lá, de melhorar o tônus muscular, de trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, de trabalhar a amplitude, flexibilidade, aquelas coisas todas que a atividade física trata. E aí você tem alguns exercícios, por exemplo, exercício de força aqui, ó, ela trabalhando, fazendo uma flexão de braços, utilizando-se do equilíbrio, porque ela poderia fazer essa atividade no chão, porque teria mais equilíbrio. Como ela está um pouquinho mais avançada, jogar ela em cima do barrel, por quê? Porque ela vai também testar o seu equilíbrio. E você pode brincar aqui, utilizar aqui no de cima, fazer um pouco mais para baixo, colocando o corpo numa posição gravitacional com maior dificuldade. Você pode brincar nesse barrel aqui, trabalhando com equilíbrio e com força. É o que a menina está fazendo aqui. Aqui você está fazendo outro exercício de flexibilidade que também é de força. Ela provavelmente está fazendo exercício de vai e vem aqui, trabalhando o quadril, para fazer a flexão de quadril aqui, e também aproveitando os exercícios de força. Olha só que parado. Isso aí você já deve ter feito lá. Teve alguém que fez aqui e teve um acidente. Teve? Esse exercício ele é super interessante. Só que você precisa estar com um certo grau de força e equilíbrio. Porque uma falhazinha, um escorregão, um problema no equipamento também pode gerar. Então, assim, tem que certificar se o equipamento está bem firme e tal. A pessoa tem que ver se está com um punho legal, porque o punho tem que estar forte, os braços têm que estar fortes. Então, assim, a pegada, aqui no caso está na base. Mas você pode fazer ela, por exemplo, na barra. Para fazer na barra, a barra, lembrando que a barra ela é metálica, então ela pode escorregar. A gente utiliza a meia, que tem aquelas borrachinhas, que não permite escorregar. Mas quando você coloca a mão pode escorregar, você faz uma atividade física, pode suar e tal. Então,
prestar atenção na segurança quando estiverem fazendo, mas são exercícios fantásticos para você trabalhar força aqui. No caso aqui também, força, né, com as pernas, então você pode trabalhar para fazer um treinamento de força, treinamento muscular, flexibilidade e tal. Para o tratamento também, é fundamental. Você vê que uma pessoa trabalhando, por exemplo, exercício de ombro, de manguito, fazendo exercício de movimentação aqui, você tem outra aqui fazendo exercício de coluna, aqui também é a mesma coisa, enfim. Você vai trabalhar fazendo a continuação do tratamento. Você tem um tratamento de fisioterapia, você vai fazer todo um acompanhamento, uma continuidade do seu tratamento no Pilates. Porque normalmente, primeiro que acontece aqui, para você fazer marcação, normalmente numa fisioterapia, é muito mais difícil do que você marcar sessões específicas no Pilates. Você marca 10 e depois você vai querer marcar mais 10 e não tem mais o teu horário, já complica, enfim. E você pode fazer isso então no Pilates. Mas é fundamental que você cumpra, não vá para o Pilates direto antes do seu médico te dar alta e falar, agora você vai fazer a continuidade, ou no Pilates, ou até no treinamento de força. Ele pode mandar você para a piscina, ele pode mandar você, enfim, vai depender do tratamento que o ortopedista vai dizer que você precisa, aí você vai procurar. Nesse caso aqui, se ele mandar você para o Pilates, que hoje a maior recomendação dos ortopedistas é o Pilates, e isso é bem legal, até porque eles sabem que ali dentro tem fisioterapeutas que conhecem todo o tratamento do ortopedista e vai poder realmente dar uma continuidade, o que muitas vezes não acontece numa academia, porque as pessoas falam, quando eu fui lá na academia, me dei mal, eu acabei me machucando mais. Não é porque a musculação é ruim, é porque a diferença, você tem um salão de musculação com 200 pessoas atuando e 3 ou 4 professores, você tem uma sala de pilates com 4 pessoas, 5 no máximo, e um professor olhando 5. Então é muito mais fácil olhar se você está errando, se você está em situação de perigo, se você está fazendo o exercício de forma correta, enfim, ele aplicar o exercício correto é muito mais fácil. Se o profissional ele é um personal, não tem problema você fazer pilates ou um treinamento resistivo, vai acabar dando no mesmo. Talvez você até consiga um resultado mais rápido na musculação, porque você consegue fazer trabalhos mais potencializados numa academia de musculação, até por conta da variedade de exercícios que você tem, de equipamentos que você tem. Mas um não desmerece o outro, dá para você fazer tranquilamente o pilates em toda e qualquer situação. Eu até recomendo também, como profissional, uma pessoa que tenha que fazer uma continuidade no tratamento de fisioterapia, o faça no pilates. Ao invés de der alta, opte por fazer o pilates, principalmente por conta desse olhar do profissional que vai estar cuidando de vocês. Até porque, por exemplo, a gente vai falar aqui do câncer, vou trazer alguns parâmetros clínicos para isso. Se você tem um problema mais sério como esse, se for para uma sala de musculação e der um erro, porque o profissional não está de olho em você, coitado, não é culpa do profissional, porque ele não consegue ter olhos para tanta gente. Você vai prejudicar mais a sua saúde e melhorar que você foi ajustado. Bom, para falar disso, trouxe alguns artigos, para falar especificamente, vamos falar do tratamento do câncer, da aplicação do pilates do câncer, eu trouxe alguns artigos científicos, e aí o que a academia está falando sobre o assunto, ou seja, o que os médicos estão indicando. Então existem testes que já foram publicados em determinados artigos, você que é o PubMed, o Cielo, até do Google acadêmico, para vocês verem que já existem diversos testes sendo feitos com atividade física de forma geral, com terapias holísticas inclusive, e também com o Pilates. Esses foram os lugares que eu trouxe do PubMed, aqui do Cielo e do Google, que são plataformas na internet onde você tem publicados artigos científicos. Então coloquei aqui porque vocês podem ter essa curiosidade, entrarem lá e buscar lá, entrar no PubMed e procurar lá Pilates e câncer, câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo, vai aparecer lá algum artigo científico falando sobre o assunto, ok? E a pesquisa que foi feita foi câncer e pilates, pilates e câncer, câncer e pilates, só isso. Procurei câncer e pilates e ele trouxe os artigos para mim, ok? Bom, esse aqui foi um dos artigos que eu trouxe do PubMed, mostrando que o método pilates é aquele pilates de chão, pilates de tapetinho, ó, melhora a força e flexibilidade da parte inferior e superior do corpo em sobreviventes de câncer. Então, câncer de quê? De mama. Então, por câncer de mama, muitas vezes as
pessoas precisam fazer cirurgias que retiram uma parte, né, retiram o seio, mas não fica só no seio, normalmente ele se expande para as áreas do corpo e sai partes do teu peitoral, peitoral médio, peitoral maior, enfim. E aí você começa a ter algumas dificuldades de movimentação, dores e tudo mais. Então, você vai fazer fisioterapias e tudo mais que são necessárias, mas depois o médico te dá alta da fisioterapia, você precisa continuar o tratamento. Então, os médicos encaminham para esse tipo de coisa, por exemplo, câncer de mama nesse caso, você fazer, por exemplo, o método Pilates. Então, ele melhora, a pessoa perde a força muscular na área que foi cometida a cirurgia, não só por conta da cirurgia propriamente dita, mas por conta do tratamento de radioterapia, de quimioterapia, gera uma certa fraqueza natural do tratamento, e a pessoa, então, fazendo uma atividade física, volta a ter seu tono muscular e volta a ter vida. E aqui, um deles foi isso, a terapia hormonal, ensaio clínico randomizado. Ou seja, esse aqui foi de 2023, ele está bem recente, foi um artigo científico baseado ali em Pilates. O outro, influência da adesão do treinamento de Pilates, olha novamente, Pilates no solo, nos parâmetros de força e flexibilidade e sobrevivência de câncer de mama sobre terapia hormonal. Um outro artigo também, câncer de mama, falando sobre terapia hormonal para tratamento do câncer, onde o Pilates teve a sua boa implicação. Ok? Esse aqui já foi de 22, também é um estudo recente. Normalmente a gente tem estudos recentes de no máximo 5 anos. Ok? Para efeito de trabalho científico, 2 anos. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho científico hoje, falar sobre câncer de mama, eu vou procurar artigos para me embasar de 2 anos para cá. 22, 23 e até os atuais 24, no máximo. Mas para eu fazer pesquisa, entender do assunto, eu posso pegar, para servir como referência, eu posso pegar até 5 anos, porque são estudos ainda atuais. Ok? Bom, exercício baseado em força para lombar crônica, não oncológica, uma revisão. Esse aqui não foi de câncer especificamente, mas você vê que para outras atividades específicas, você também, provavelmente, esse artigo eu não abri, eu abri 2 outros artigos para vocês verem como é que são os resultados, mas provavelmente a pessoa tinha um problema na lombar aqui sério, grave, e acometeu um tratamento intensivo, e pode ter passado até por uma cirurgia, o artigo eu não li, exatamente para não dar uma informação ruim, mas o que acontece? Os exercícios que foram utilizados, exercícios aeróbicos, yoga, pilates, tai chi, fisioterapia e treinamento de tipoia. Ou não, esse aqui não foi incluído nessa definição. Ah não, esse aqui não foi só pilates mesmo. Aqui, não foi. Não usou nenhum desses exercícios. Os únicos exercícios que foram utilizados foi propriamente dito o pilates. Ok? Mas você vai ver os tratamentos sendo feitos com outros tipos de técnicas. Como eu falei para vocês, yoga. Yoga é uma terapia complementar, que hoje o SUS atua. O tai chi, complementar. Ok? Bom, aqui são outros artigos, só para vocês verem que existem diversos artigos. Então aqui, mais um artigo do método de Pilates na intervenção do câncer feminino, um outro estudo sistemático aqui, uma meta-análise também de outros artigos, uma meta-análise são vários artigos. O cara estuda, em vez de estudar especificamente um estudo de campo, ele pega vários artigos falando sobre o assunto, estuda esse artigo e traz um resultado estatístico por ele. Isso é o que a gente chama de meta-análise. Então, está vendo que tem diversos aqui. Quando eu fui buscar lá no Google Acadêmico, por exemplo, olha a quantidade de artigos falando sobre câncer e pilates que ele traz para mim. 17.500 artigos falando sobre pilates e câncer. Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês verem que não só pilates, se você for procurar atividade aeróbica, se você for procurar yoga, se você for procurar outras atividades físicas, você vai ver que existem diversos artigos científicos onde a atividade física de uma forma global potencializa o tratamento convencional do tratamento de câncer, seja ele qual for, seja ele colo do útero, seja ele intestinal, enfim, uma série de tipos de câncer podem ser amenizados, podem ser bem potencializados o tratamento utilizando essas terapias. Bom, os artigos que eu trouxe para a gente analisar são 2 artigos. Esse artigo aqui, que é o Pilates de câncer de mama, Pilates for Breast
breast cancer, é um estudo sistemático, uma meta-análise. É um daqueles que estava lá naquela listinha e eu trouxe para a gente ver. Como eu falei, a meta-análise pega-se vários artigos, o pesquisador pegou 5 artigos falando sobre câncer de mama, sobre o mesmo tema, estudou eles e trouxe uma estatística para a gente ver. E essa estatística está nesse endereço aqui. E o estudo foi o seguinte: a introdução, o que diz esse estudo? O câncer de mama é o principal tipo de câncer que causa morte em mulheres em todo o mundo. Já se sabe disso. Espera-se que a incidência da doença cresça em todo o mundo devido ao envelhecimento da população, então tem a ver com o envelhecimento da população, tem a ver com os fatores de risco relacionados ao comportamento e estilo de vida. Ou seja, comportamento e estilo de vida faz o diferencial do câncer de mama. O que significa isso? Falta de atividade física, problemas emocionais, uma má alimentação, isso tudo pode vir a influenciar. O objetivo do teste é analisar a eficácia do Pilates em comparação a outros exercícios ou a nenhum exercício. Ou seja, pegaram grupos de pessoas, submeteram ao Pilates, outro grupo de pessoas submeteram a outras atividades e submeteram um outro grupo que não fez atividade nenhuma. Mediu-se esses 3 grupos e obteve-se um resultado. Que resultado foi esse? O resultado foi que no total desses 5 estudos que foram feitos, esses artigos, os resultados demonstraram que Pilates ou exercícios em casa, ou seja, você fazer exercícios de calistenia, como eu falei para você, na cama, fazer os seus movimentos e tal, são melhores do que nenhum exercício. Ou seja, se você não fizer nada, você vai ter resultados piores do seu tratamento. Observamos melhorias significativas nos grupos de Pilates em comparação com o exercício em casa. Ou seja, em fazer o exercício em casa, uma atividade qualquer, sem orientação, sem uma sistematização, é pior do que você procurar um exercício de Pilates. O Pilates foi melhor aqui. Além disso, observamos melhoria na amplitude dos movimentos, dor e na fadiga. Ou seja, a pessoa que fez a cirurgia da mama, que ficou acometida a essa situação que a gente falou, de arrancar um pedaço do corpo, da musculatura, que provavelmente sentia mais dores, não conseguia levantar os braços direito, com toda a amplitude, rotação e o que seja. E também fadiga, que significa isso, baixa resistência, ou seja, mesmo que ela não conseguisse levantar o braço, não conseguisse segurar por muito tempo, e até o cansaço físico dessa pessoa também, os exercícios de Pilates observou-se então uma melhoria significativa disso. Ou seja, se a pessoa estava fazendo um tratamento de câncer, se submeteu também ao tratamento de Pilates, ela teve uma melhoria significativa em relação àqueles que não faziam. Então, para você ver a importância da atividade física, especificamente do Pilates na utilização do câncer. As evidências mostram que o Pilates, o exercício em casa, deve ser incentivado para as mulheres com câncer de mama. Então, a gente já sabe que o câncer de mama é fundamental ter uma atividade física. Se não fizer, não é que não vai ficar boa, você vai demorar mais, vai sentir mais dores, enfim. A ideia é essa. Bom, esse aqui é um outro artigo, que é um artigo que mostra o impacto do Pilates dos exercícios e da qualidade, os exercícios Pilates na qualidade de vida. Está na capacidade funcional, ou seja, de fazer atividades, da fadiga, o relato de fadiga por conta do câncer, ou seja, de melhora da fadiga, na depressão, no cortisol salivar, ou seja, foi medido o nível de cortisol. O cortisol, só para vocês entenderem, é o hormônio que quando você está em atividade intensa, ou em conflito, ou está com muita ansiedade, ou você está mais elétrico, está mais quente, aí o nível de cortisol aumenta, então ele deixa você dorme menos, ele inibe outros hormônios que poderiam melhorar toda a tua capacidade, ele inibe inclusive a utilização de determinados medicamentos. Não sei se vocês já ouviram que quando você abaixa a sua imunidade, não sei se vocês já ouviram falar que quando você toma um medicamento com cortisona, ele baixa bastante a sua imunidade. Então, se você permanecer tomando cortisona por muito tempo, você tem a sua imunidade muito baixa. Por quê? Porque ele ativa o seu cortisol e joga lá para cima. Então você dorme pouco, você vai se sentir realmente cansado. Então ele mediu isso aí, tá? E os sobreviventes do câncer, cortisol, do colesterol, e em sobreviventes de câncer. Isso é um estudo também experimental. E o que ele traz para a gente? Ele traz na introdução que a qualidade de vida dos sobreviventes do câncer coloretal, que é um câncer específico, ele era no colo
do reto, ou seja, ele é intestinal. Pós-tratamento, quando comparado ao grupo geral, melhora consideravelmente, ficando no mesmo nível ou até melhor. Ou seja, quem utilizou a prática melhorou. Enfim, no entanto, queixas recorrentes, tanto físicas como psicológicas, estão relacionadas ao câncer e ao tratamento, na forma de função física, pior estado funcional, fadiga, tenaz de depressão, podem afetar negativamente a qualidade de vida. Aí está dizendo que pode afetar a sua qualidade de vida, está dando aqui alguns relatos. Enfim, aí ele diz o quê? Revisões sistemáticas, as meta-análises, ou seja, mais artigos científicos falando sobre o tema, relatam que ensaios de intervenção de exercícios domiciliares melhoram a aptidão física e o funcionamento, melhoram a qualidade de vida e reduziram o humor da depressão e a fadiga em sobreviventes de câncer do colo retal. Enfim, o objetivo teve como objetivo investigar o efeito do exercício de Pilates, olhando Pilates aqui novamente, na qualidade de vida, na capacidade funcional, na fadiga relacionada ao câncer, na depressão e cortisol salivar de sobreviventes do câncer coloretal. Ok? Bom, os resultados. Aí ele está pegando aqui alguns elementos, está dizendo quantos ele tirou para cada teste, fazendo com Pilates, fazendo sem Pilates, grupo de controle. Grupo de controle normalmente é um grupo que não faz nada. Para ele pegar o grupo que fez, um grupo que não fez e comparar se teve melhor ou não, ou sempre com a mesma doença. Aí ele traz aqui alguns resultados estatísticos que não importam para a gente, mas o principal é o seguinte: bom, nenhuma mudança significativa na fadiga relacionada ao câncer, depressão e disfunção salivar de grupo foi observada após a intervenção. Conclusão: o exercício Pilates teve impactos positivos no desempenho de papel, ou seja, você faz alguma coisa, você melhorou aquilo que você fazia, porque você estava fazendo mal, estava com câncer. Na capacidade intestinal, na função intestinal, ou seja, se você está com o câncer é coloretal, você estava com problemas intestinais, não estava conseguindo fazer o que deveria de forma correta. Então melhorou essa capacidade. A capacidade funcional do sobrevivente de câncer coloretal, contribuindo, em última análise, para uma melhoria da qualidade de vida novamente dessas pessoas. Então, mais uma vez, a gente está falando de dois tipos de câncer diferentes, o câncer de mama e agora do colo retal, onde o exercício de Pilates teve melhoras significativas no tratamento dessas pessoas. Então, para a gente entender que vocês estão no caminho certo, né? Independente de vocês terem uma doença mais grave ou não, é fundamental que ao fazer uma atividade física, fazer o exercício ou fazer o Pilates, possivelmente vocês vão ter menos suscetibilidade a estarem acometidos de doenças graves como essa. Vocês vão estar praticando tudo aquilo que foi feito. E se porventura alguém já teve, né, ou está tendo, está na fase de tratamento, é fundamental que permaneça, que continue fazendo, porque os resultados científicos, acadêmicos mostram exatamente que permanecer nessa atividade só vai trazer ganho e qualidade de vida para vocês. Tá ok? Bom, aqui tem os artigos, esses dois artigos foram comentados, estão aqui disponíveis. Depois esse material já está com o Fernando, se ele quiser mandar para vocês estudarem com mais calma, já está com ele pode disponibilizar para vocês. E aqui está o meu contato, se vocês quiserem conversar comigo, o meu telefone comercial e o meu e-mail para contato. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Não? Tranquilo? Podemos dar como terminado então? Então tá jóia, gente. Obrigado. Muito bem. Então. E aí, o que vocês acharam? Porque o nosso Pilates está fundamentado na ciência, né? Para ajudar na saúde, do bem-estar e na qualidade de vida de todos nós aqui com vocês. Bom, então a relevância, né? Que às vezes as pessoas acham, eu faço Pilates, acho que é uma atividade qualquer, não? É uma atividade muito especial, tá? Viu os fundamentos? Você devia apresentar com muita clareza, né?
você desenvolver com habilidade aquilo ali, você dá uma qualidade do teu corpo, né? Muito importante, né? Para qualquer tipo de batalha. E se falar então na área de saúde, é fundamental. E na verdade fazer atividade física é um trabalho preventivo contra doenças, né? Muito bem. Então, vamos aqui aos agradecimentos, né? Primeiramente quero agradecer a todos vocês que compareceram, vieram prestigiar aqui o nosso evento, né? E ele foi feito para vocês mesmos. Quero agradecer aqui aos meus colegas, parceiros, doutor Fábio, doutora Letícia, que está presente aqui conosco na sala, abrilhantando. Jéssica, Letícia. Aí, olha, tem outra aqui? Chegou uma professora que eu não vi. Chegou a professora. Bom, e agradecer também nosso ilustre palestrante, né? O Edeli, que veio também nos prestigiar, brilhantar nosso evento com essa maravilhosa palestra de informações importantes, né? Que a gente fica realmente impressionado quanto o Pilates é bom, né? Então, estamos caminhando aqui para o fim do evento e eu quero fazer aqui um sorteio de alguns brindes em forma de agradecimento de vocês terem participado aqui, né, e ficado até o final. Teve algumas pessoas que me comunicaram que realmente não puderam ficar até o final por motivo justo. Também não seria justo tirar elas de não, né, concorrer a ganhar um brindezinho também. Tá bom? Então, doutor Fábio, faz a gentileza, pode ir lá no fundo e pegar os papéis do sorteio. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero só falar. Você quer falar? Então vem aqui. Bom dia a todos. Eu vou dar meu depoimento como aluna do Pilates também há algum tempo, né? Muitos me conhecem aqui há bastante tempo. Eu sou Fernando. Eu era obesa, né? Eu estava com obesidade, cheia de problemas de saúde. Nunca prestei atenção nessa questão da alimentação, que foi falado aqui. Fazia atividade, mas estava bem obesa. E por conta dessa obesidade, trouxe diversos problemas de saúde, pré-diabetes, dores articulares, pressão, acordar com a pressão 18 todos os dias, apneia severa do sono, então eu podia morrer a qualquer momento dormindo, porque eu fazia 41 paradas respiratórias por minuto. Então, assim, a obesidade, né, aquela falta de controle daquilo que a gente come, traz muitas doenças à nossa saúde, né? Muito prejuízo. E aí, no ano passado, eu acabei fazendo uma cirurgia bariátrica para poder conter, melhorar isso daí. E vi resultados, né? Consegui emagrecer 45 quilos no total. E foi necessário, nesse processo, estar tratando da mente, então com a terapia, psicólogo. Foi necessário manter a atividade física, ampliar, né? Não só fazer o pilates que eu já fazia, mas me conscientizar que eu precisava fazer a musculação também, né? Porque senão ia ficar muito peluda, então tinha que fazer. 45 quilos é muita coisa para perder de repente, então a gente fica flácido, a gente fica cheio de problemas mesmo, né? Então precisa cuidar disso, da alimentação, o nutricionista me acompanha também, para tratar de tudo isso. Só que a gente pode cuidar disso tudo antes que a gente espere a doença chegar, né? A gente pode cuidar disso antes e não fazer como eu fiz, esperar primeiro tudo chegar para depois a gente correr atrás para corrigir, né? Então, se a gente pode estar com a saúde ainda em dia, os nossos parentes, nossos filhos ainda estão com a saúde em dia, vamos preservar essa saúde antes que venha tudo isso. E a gente tem que ter uma medida assim, mais enérgica para controle e melhora do que já deixou acontecer, né? Só que o que a gente vê hoje é justamente que os mesmos erros que a gente cometia no passado, da alimentação, a gente coloca na mesa dos nossos filhos. A gente acostuma os nossos filhos a comerem tão mal quanto nós comíamos, né? E isso aí a gente fala assim, é hereditário, a pessoa está com uma diabetes é hereditário. Não, diz o nutrólogo da Herbalife que ele é mesário, é aquilo que a gente coloca na mesa, é algo que a gente tem de alimentação ruim, e a gente vai levando para os nossos filhos, para os nossos
né? Está passando de geração em geração. Então a gente precisa abrir o olho agora e cuidar do que os nossos filhos e netos estão comendo, para que eles também não repitam essa trajetória ruim, né? E o que eu percebi, né? Que eu não gostava de fazer musculação. Então eu ia à musculação 2 vezes por mês, no dia que eu pagava e no dia seguinte. Depois eu não aparecia mais na musculação, porque eu não gostava. E aí eu vi a necessidade de ter um personal. Aí eu contratei o meu irmão, o Eneli, para poder me acompanhar. E aí ele fica repetindo para mim, a primeira coisa que ele repete para vocês quando ele dá aula aqui: olha, respiração, concentra a atividade no músculo que você está trabalhando. Se você está trabalhando a coxa, trava a coxa. Se está trabalhando o bumbum, trava o bumbum. Se é o core, trava o core. Então, assim, esse tipo de concentração na atividade, no que eu estava fazendo, e de prestar atenção qual músculo eu estou trabalhando, para eu fazer o fortalecimento exatamente do músculo que eu estou trabalhando, é o que está fazendo diferença. E por isso que eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes eu estou na sala de aula fazendo pilates e eu vejo que os meus colegas estão muito preocupados em acabar rápido e vá na cadeirinha da chair, quando na verdade o exercício não é esse. O exercício é você travar a musculatura que você vai descer, seja da coxa do bumbum, e descer lentamente. E contar uns 3 segundos cada vez que você está descendo. Porque aí sim você vai sentir aquele músculo que você está trabalhando. Você vai perceber que quando você faz o vapo, você não está sentindo músculo nenhum, aquilo ali não causou nada no seu músculo. E que quando você faz lentamente, você vai forçando, sentindo a musculatura daquela área que você está trabalhando, você vai ver o quão diferente vai fazer. E o resultado que isso vai trazer no seu exercício. Então, assim, da mesma forma o abdominal. Às vezes a gente vai, levanta, vai, e a gente não está forçando o core. E aí, quando a gente faz o exercício de uma forma correta, você vê que você sentiu. E às vezes fazendo só 10 repetições, você cansou muito mais do que se você estivesse fazendo 20. Né? E às vezes a pessoa só quer o rápido. Ah, mas eu fiz 20 e não senti nada. Não sentiu nada porque não fez direito. Então realmente não vai sentir o exercício potencializar. Vai ficar aqui 200 anos no Pilates e não vai ter resultado. Porque não está fazendo corretamente. Então é só um alerta para a gente, porque assim como vocês são alunos, eu também sou, e eu estou vendo uma grande melhora em mim com esse tipo de concentração e prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Então eu estou sentindo que eu estou ganhando mais massa muscular, estou sentindo que eu estou melhorando bastante o meu condicionamento físico, e seria só para compartilhar com vocês que, se vocês fizerem assim também, vocês vão ter o resultado que vocês esperam. Tá bom? Obrigada pela participação. Obrigado, Cris, pela sua participação, depoimento importante, né? Realmente para ver aí como é feito o Pilates de forma correta. Muito bem, doutor Fábio, cadê o negocinho daqui? É? A tampa mais. Nós vamos fazer um sorteio aqui agora de alguns brindes que eu separei aqui, né? Para presentear vocês e vamos torcer, né? Não é meu, né? Eu achei justo não tirar do jogo. Doutor Fábio, você vai prender isso aqui, balançar aqui para mim, aqui, ó. Tá? Para a gente poder tirar não tirar aí essas pessoas que, né, a gente acabou estendendo um pouco mais e não puderam estar presentes. Mas se por acaso alguém que não está aqui ganhar, a gente vai entregar o presentinho depois, tá bom? Tá, vem cá. Vem aqui. A tarde vai ser a mão da sorte. Vem aqui, velho. Vice-presidente. Aí a minha esposa vai ser a mão da sorte que vai, né, pegar aqui. Pega aí o primeiro. Quem é? Maria? Tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Maria! Tá ganhando o perfume rosa. Olha só, Maria. Vai, vai. Tá aí entregue.
Vamos lá, quem é o próximo sortudo? Joaquim. Ficou até agora, tá? O último, né? Vou deixar aqui depois tá o esposo da. Vou sacudir, hein? Ah, são 6 presentes, hein? Vamos lá. Vamos lá. Márcia. Márcia! Muito bem. Entrega o presente para a Márcia. O próximo sortudo aqui, vamos lá, com o Fábio, Daiane, a moça da sorte. Dona Nancy! Só tá saindo essa feira do velho. Uma garota de sorte. É a nossa garota de 85, né, Dona Nancy? 4. Quase deu, né? Vai, vem com a Dona Nancy. Aí, próximo. Já foi? Próximo. Olha só, hein? Isso aí foi um cocô, é macinário. Sai tá marcado, hein? O Mário. Aí, seu Mário. Vamos lá, e agora o presente VIP entre os presentes. Vamos ver o sortudo aí. Vamos ver o sortudo aí, vamos lá. Tudo já é. Leite! Cadê a Leite? Ah, a Leite também precisou sair para atender o cliente que estava. Então, bom, deixa aqui então. E assim foi. Agora é o seguinte, nós teremos essa palestra também à noite, tá? Para as pessoas que não puderam vir na parte da manhã. Então, algumas pessoas com alguns compromissos. Então, a gente decidiu fazer 2 eventos, tá? Então, hoje às 19 horas a gente vai fazer novamente. Então, quem participou hoje ou pegou uma parte só do evento, se quiser, né, prestigiar o evento na parte da noite às 19 horas. Vamos ter aqui um cafezinho à noite, né, um lanchinho, tá? E também vamos concorrer aos brindes que a gente vai sortear aqui, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tá bom? E agora, cada um aqui vai ganhar, né, que participou aqui, vai ganhar uma lembrancinha. Vou pegar aqui. Tá? Ah, nós esquecemos, ainda tem um presente VIP, hein, Fábio? A massagem. Tem que sortear a massagem. Massagem, caraca, eu tinha esquecido. A massagem terapêutica. Você ainda vai poder escolher qual tipo de massagem você vai querer. Vamos agora. Quem vai ser a sortuda que vai ganhar a massagem? Vai, Tayane. Tem que sortear uma massagem educativa. Edelino, palestrante. Ganhou uma passagem tântrica do professor Fábio. Aê! Vou marcar isso aí, fica até nervoso, hein? Ficou até nervoso. Fica até nervoso. Sorteio outro. Ah, vai doar? Ai, Vai arregar? Ele falou que era tanto. é o mensagem todo que o doutor Fábio já fugiu. Vamos lá. O próximo, tem um papelzinho. Pega lá. Vamos lá, então. O Edelino então doou o presente para um novo sorteio. Vamos ver quem vai ser o próximo. Eu Fábio, eu tiro ali. Cristiano! E ela shot. Hã? Massagem dela shot. Relaxante. Ela
evento de Outubro Rosa.